Nós estamos na lição de número 3. Segunda parte do estudo das 10 pragas. Então, a primeira lição sobre as pragas do Egito foram as 6 pragas. E hoje nós vamos mais 3 pragas, faltando assim apenas uma para a próxima lição. A passagem bíblica começa em Êxodo 9, a partir do verso 13. Então, se você quiser acompanhar aí, lá estão os relatos que nós vamos estudar. Não vamos ler totalmente o texto aqui, mas vamos estudando à medida da lição. Todo mundo sabe a história, recorda a história. O povo estava no Egito, escravo, e esse povo clama a Deus, e a passagem diz, de uma forma tão bela, que o Senhor Deus ouviu o clamor do povo, e atende esse clamor do povo para libertar o povo. E ele chama então Moisés, para que fosse esse agente, que seria usado para conduzir o povo. Moisés, no primeiro momento, se demonstra relutante em aceitar, mas depois ele assume este papel, conhecendo que Deus é quem está com ele, e Deus também será aquele que vai abençoar o povo, vai abençoar a todos. Aqui então na lição, introdução da lição, fala dos propósitos. Deus enviou Moisés ao Egito, e Deus enviou as pragas como uma forma de julgar Faraó e assim libertar o povo da escravidão. Sabemos que naquela época Faraó se considerava o próprio Deus. Então, quando Moisés chega perante ele falando a respeito de Deus, deixa o povo ir, ele, quem é Deus? Que Deus é esse? Quem é Deus? Então ele vai conhecer quem é Deus através do poder de Deus. E a gente não está falando especificamente, não é um estudo específico sobre essa comparação de deuses, com o Deus do Egito, com a praga determinada, mas a gente viu isso já semana passada e vai ver novamente, que eles tinham muitos deuses, só que os principais deuses foram confrontados, e assim mostrou-se que não eram Deus, eram apenas coisas da cabeça daquelas pessoas, ilusões daquelas pessoas, como qualquer outro Deus. O Deus que nós criamos é uma ilusão. Aquilo que para nós é adorado no lugar de Deus é sempre uma simples bolha que se desfaz rapidamente. E isso nós podemos ver aqui. Uma coisa que a gente vê nesse texto, que é bem característico, é a dureza do coração do homem. Então, quando fala de Faraó, está falando de qualquer um de nós, está falando do ser humano. E a gente estudou há pouco um texto que fala do torto, quem vai endireitar, Aqui também fala sobre Deus endureceu o coração de Faraó, mostrando assim que não é que Deus quer o mal da pessoa, mas aquele que se volta ao pecado, ele tem consequências. Estavam no paraíso e o pecado fez com que o mundo se tornasse torto. Estava no paraíso e o pecado fez com que o coração se transformasse num coração de pedra, um coração idólatra, um coração que deseja conhecer, querer ser como Deus. Então, a gente vê passagens que falam sobre isso, que quando o homem vai na sua maldade, o pior que Deus
pode fazer para esse homem é entregar, os entregou às suas paixões, os entregou. Então, o Faraó está com o coração duro, Deus o entregou aquilo. E nada do que acontecesse poderia mudar isso, porque assim é o coração do homem sem Deus, sem o Senhor. Vemos aqui então sempre esse contraste entre o povo de Deus, e lá na conclusão a gente vai falar melhor sobre isso. O povo de Deus, que está com Deus, que tem uma aliança com Deus, não é perfeito, mas foi resgatado por Deus. E o ímpio, aquele que não conhece a Deus, que não teme a Deus. E as pragas vinham sobre um lado, e o povo de Deus era sempre poupado pela graça, pela misericórdia de Deus. E aí assim a gente vê essa história. São muitos detalhes aqui, irmãos. É claro que a gente vai pegando algumas coisas. Se alguém quiser comentar alguma parte da passagem, o texto é bem longo, pode ficar à vontade, pode falar, pode nos ajudar. Mas, em resumo, nós podemos ver isso aqui como a introdução, do assunto. Ponto 1. A 7ª praga. Chuva de pedras. Então, quais são as 3 pragas aqui? Pedras, gafanhotos e trevas. A gente viu aqui sempre a explicação de que as pragas foram intensificando, na quantidade, na força, na maldade, chegando a ponto da 10ª praga na morte dos primogênitos. Nada mais intenso e duro do que isso. 7ª praga, chuva de pedras. O Êxodo nos oferece um registro da pior tempestade na história do Egito. Entre as 10 pragas, a 7ª é aquela que possui registro mais longo, o que nos permite perceber a tensão envolvida desde o início. Então, há vários detalhes, falando sobre essa praga. E no começo, eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente acompanhar um pouco, não tudo, mas um pouco pelo menos. No começo, a gente vê aquela parte característica que aqui na lição diz que é o início de mais um ciclo, cada ciclo de 3 começa com essa mesma questão. Na parte da manhã, Deus falando com Moisés, 9, a partir do verso 13. Olha aqui o versículo 13. Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor. Então, logo pela manhã, Moisés indo a Faraó, a mesma frase, deixa meu povo ir para que me sirva. E aqui é curioso que no versículo 14 diz que enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Então, alguns comentaristas dizem que esse todas as minhas pragas está se referindo a uma potencialidade dessa praga, da chuva de pedras, a intensidade, pragas no plural, estaria se referindo apenas à 7ª praga. E aqui nós encontramos realmente uma coisa muito ruim, Todas as pragas são ruins, não pode falar uma praga boa, mas aqui nós encontramos algo muito forte, como é dito aqui, da chuva de pedras. E aí nós encontramos o povo de Israel, está separado na terra de Goza, e lá eles são salvos, não sofrem essa chuva de pedras e de fogo. Também aqui há uma questão falando a respeito desta chuva, seria referência a relâmpagos e granizo. Deus fez chover pedras e fogo. Quando a gente vê aquelas chuvas, de granizo, de gelo, a gente fala choveu pedra, Então não necessariamente tem que ser uma pedra, uma rocha, mas pode ser uma pedra em forma de gelo que destrói também do mesmo jeito. O fogo, a gente sabe que um relâmpago é como um fogo, Então ele pode ser aqui também esse relâmpago.
Então não vai diminuir nem aumentar, seja que Deus fez, algo que destruiu tudo aquilo que aquelas pessoas tinham, praticamente tudo, né? Porque a gente vai ver nas próximas pragas, ainda tentando destruir, destruindo o restante ainda. Destruição foi terrível. Versículo 25, por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Então, nós percebemos aqui essa intensidade, né, da praga. E como a gente estava falando há pouco, né, enviarei todas as pragas. A praga não se referia apenas para aquele momento histórico. Essa é uma história que foi contada por muito tempo e é contada até hoje, e mostrando assim, né, o poder de Deus, o Senhor incomparável. Também esta deveria ser contada e é contada dentro da igreja, digamos assim, né? Os filhos dos filhos iriam ouvir essa história. Então o propósito aqui, como diz na lição, é missionário, implica em implicações globais ou propósitos missionários. A sétima praga levou o faraó mais uma vez a confessar o seu pecado e a clamar por misericórdia. Versos 27 e 28. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão. E lhes disse: esta vez pequei. Curioso aqui, né? Esta vez, né? As outras não. Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Parece uma confissão, né? E ele diz: orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuva de pedras, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. Então, nós percebemos aqui, há uma confissão, mas é aquela confissão de alguém como que está amarrado numa cadeira lá, né? Confessa ou morre, né? Não, eu confesso. Não era uma confissão verdadeira, era uma confissão como se para pedir assim, né? Para logo com esta praga, com esse sofrimento, para de me bater, eu falo qualquer coisa que você quiser ouvir, mas para com isso. E Moisés disse que eu vou fazer parar, né? Deus vai fazer parar essa praga, mas não é para mostrar, para deixar vocês livres, é para mostrar que o Senhor é o poderoso. E é interessante essa ideia, tanto o começar de uma praga como o cessar de uma praga é um ponto de demonstração de poder, porque vamos dizer, começa a praga e Moisés fala: para a praga, e a praga não para, né? Ué, mas não era o seu Deus que mandou a praga vir? E agora? Então, a responsabilidade que no momento em que Moisés falasse, agora vai cessar, e agora cessou. Para que Deus fosse glorificado, porque foi Deus que clamou, Deus que deixou no momento certo que tudo acontecesse. Cessada a praga, ele continuou com o seu coração endurecido e não deixou o povo ir. Versículo 35. O 34 diz: tendo visto Faraó que cessaram as pragas, cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. É interessante que lá mais acima, Moisés diz: eu sei que vocês não se arrependeram. E aqui diz: como o Senhor tinha dito a Moisés. Por que Moisés sabia?
que eles não tinham se arrependido? Porque Deus tinha falado para Moisés, não vai cair na do faraó lá não, que ele não se arrependeu. Sobre a 7ª praga, alguém quer comentar alguma coisa? Vamos então. A 8ª praga, praga dos gafanhotos. E é curioso a gente ver, né, como que um bichinho tão pequenininho, que de repente chega lá na sua casa, acho que agora a gente não pode matar mais, né? Você põe lá para fora, mas você pisa em cima, acabou, já não tem mais. Eu digo que não pode matar mais porque hoje nada pode, né? Eu estava vendo ontem que está tendo uma associação querendo que os animais agora viajem junto com os passageiros no avião. Então você vai sentar no avião, tem um sujeito do lado com um cachorro, tal, né? Porque os animais são não fala que são gente, fala que são seres vivos, não são carga. Bom, até aí tudo bem, né? Você não vai pôr o bichinho lá para morrer lá no meio das cargas, né? Como tem morrido alguns animais. Mas se você colocar junto no banco, já é um negócio bem... Vai ter que ter uma... Igual tinha antes a área do fumante, vai ter que ter uma área pet lá do avião, né? Então não pode matar mais gafanhoto também, né? Mas só um parênteses aqui. Então, um animal tão pequenininho, tão inofensivo, de repente, se torna um destruidor. A chuva de pedras, de fogo, ela destruiu grande parte das plantações, das coisas. E diz lá o texto que alguns que estavam brotando, começando ali, já não tinham vindo ainda. Não morreram. Mas o gafanhoto ele vai comer tudo, né? Ele vai fazer um arraso. E não é um pouquinho de gafanhoto. É muito gafanhoto, né? Vamos lá. Ponto 2. 8ª praga, gafanhotos. O Senhor continua firme em seu propósito de manifestar o seu poder a Faraó. Por essa razão, a 8ª praga começa com o envio de Moisés novamente ao rei do Egito e a afirmação de que o Senhor endurecera o seu coração. Além disso, Deus tinha também Israel em vista ao enviar as suas pragas. O Senhor deseja que os seus feitos estejam anunciados a teus filhos e aos filhos de teus filhos, para que o reconheçam como o seu Senhor, como seu Senhor. Então, tudo aquilo, né, foi uma experiência para o povo de Deus e também avisos a Faraó. Caso Faraó não se humilhasse, gafanhotos devoradores sobre a terra do Egito viriam, né, gafanhotos. Olha o texto diz: de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Tanto gafanhoto que você não consegue enxergar. Acho que a gente já viu algumas nuvens de poeira, né? Quando levanta a poeira e você não enxerga a cidade, porque está tudo empoeirado. Imagine você não enxergar nada à sua frente por causa de gafanhotos, pela quantidade de gafanhotos. E aqui diz então: eles cobrirão de tal maneira, versículo 5, a face da terra, dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, é o que eu estava falando há pouco, né? Até as sementinhas lá, os brotinhos pequenos. O que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais e nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Então a gente percebe, né, mais uma vez, Faraó, com coração duro, não responde, e aí a praga
que foi anunciada aqui vai se concretizar. Vai se concretizar. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus? Os oficiais falando com Faraó, né? Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E lá, mais uma vez, Faraó, na conversa, né, não permite. Olha o que Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. A resposta de Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes convosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. Então a gente não está atentando, né, a cada um dos detalhes aqui, mas a gente vê uma hora deixa isso, deixa aquilo, depois vai falar, não, mas o gado fica, aquilo fica. Nunca houve digamos assim, um curvar-se, que seria o coração amolecer, né? O Faraó sempre duro, sempre mantendo alguma postura dura. Aqui a gente lembra como se fosse uma guerra, né? Quando uma parte não vai cedendo, ele sabe que ele não tem poder, ele sabe que não tem força, mas ele fala, não, eu não vou ceder. Só que nessa guerra aqui é contra Deus, então não adianta. Você sempre será derrotado. Você nunca vai ter razão aqui. E foi assim esse povo, o Faraó, né, duro no coração, expulsou Moisés de sua presença, diz o versículo 11. Resultado, gafanhotos cobriram toda a terra, devoraram. E aqui ele fala um pouquinho, né, sobre gafanhotos. O consumo diário de um gafanhoto equivale ao seu próprio peso. Aí parece pouco, né? Mas ele diz, um enxame grande, em torno de 100 e 200 milhões de gafanhotos por quilômetro. E aí a gente percebe, né, que o pequeno multiplicando, se tornando algo grande e poderoso. John Davis disse, o gafanhoto é, talvez, o exemplo mais impressionante da natureza do poder destrutivo coletivo de uma espécie. O gafanhoto adulto pesa 2 gramas, no máximo. Sua força combinada pode deixar milhares de pessoas com fome durante anos. A gente vê, né, o orgulho. Eu vou falar, nessa série da Páscoa que nós vamos começar, eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora. A gente vê o orgulho humano. Nós vivemos ciclos na história em que o homem acha que Deus, ele é adorado, ele é seguido, só porque as pessoas estão passando dificuldade, necessidade, porque não tem resposta para as coisas. Mas vem uma modernidade, aí o homem fica poderoso, o homem ele mesmo vai acabar com os problemas, e a gente não precisa mais de Deus, né? Essa é a ideia de muitas pessoas por aí. Só que isso não existe. Porque esse homem que se acha poderoso, de repente ele tem que combater um vírus invisível, ele tem que combater uma praga de gafanhoto, ele tem que combater uma chuva de pedras. Se Deus quiser, né, naquela lição fala, né, Deus tem um arsenal lá nas nuvens, se Ele quiser mandar e destruir uma cidade, o vento, a tempestade, um terremoto. Então o homem, ai desse homem que se orgulha, acha que não precisa de Deus, agora eu tenho conhecimento, eu sei controlar todas as coisas. Nós nunca vamos poder dizer que somos independentes, que encontramos a forma, né, de resolver os problemas da humanidade. Porque se fosse tão fácil assim, né, irmãos? A gente olha e fala assim, é tão fácil resolver o problema da fome no mundo, né? Por que alguém precisa passar fome no mundo?
Não tem alimento suficiente? Não tem dinheiro suficiente? Tem um monte de formas, né, de se acabar com a fome no mundo. Mas aí entra várias questões. Primeiro, a própria maldade. O mundo não quer acabar com a fome. O mundo, muitas vezes, um quer que o outro morra de fome, se possível, né? Ou quer que o outro se destrua, seja destruído. Um quer roubar o outro. Essa história da própria modernidade, né? Olha, agora é tudo moderno, a gente vai de um lado para o outro, você sai daqui hoje cedo, vai para lá na China daqui a tantas horas, tal. Isso, e leva o vírus, né? Que antes não saía do lugar. Porque se a gente não tivesse como se locomover, o vírus estava lá na China até hoje, lá não tinha chegado em tantos lugares. Então a gente percebe o homem que acha que agora está resolvendo os problemas, às vezes naquele momento ele está esquecendo que um gafanhoto pode vir e trazer fome para milhares de pessoas. Não é um gafanhoto, né? Mas um gafanhoto junto de mais um, de mais um, de mais um, de mais um. A praga dos gafanhotos foi terrível humilhação, como todas, né? Aqui fala que existiam adoração a Mim, patrono das colheitas, a Néper, deus dos grãos, a Anubis, guardião dos campos, Sereren, protetor contra as pragas. Já pensou? Cadê esse Seneren? Cadê esse Néper aqui, o deus dos grãos? Ou seja, veio um gafanhoto lá e destruiu o Deus. Eles se mostraram impotentes, né? Impotentes diante do Senhor. E Faraó continuou com seu coração endurecido. Vamos para 3, nona praga, as trevas. Capítulo 10, verso 21 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Repare que aqui não tem conversa com o Faraó mais, né? Já Deus diz: estende a mão e virão trevas. Estendeu a mão. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Olha que interessante, que fala: não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aqui diz que não se tratou apenas da ausência de luz natural, mas as trevas vieram sobre o Egito e envolviam até mesmo a ausência de qualquer luz artificial, porque podia ter acendido lá uma fogueira, alguma coisa. Trevas, blackout, escuridão. As pessoas não conseguiam ver. Mas o povo de Israel tinha luz. E aqui ele já fala, né, os egípcios com seus deuses, Horus, deus do alvorecer, Atom, deus do sol, do meio-dia, Atum, deus do pôr do sol. E principalmente o tal do deus Ra, que era o deus do sol. Ra era venerado como criador. Para os egípcios, a cada manhã, o nascimento do sol era um lembrete de que Ra não podia ser derrotado. E durante 3 dias inteiros o sol não nasceu para o Egito. Terríveis trevas cobriram a terra do Egito. Então não há Deus como Deus. Não há ninguém como o Senhor. 10:27. Não, antes, né? Vamos voltar aqui no 24, onde a gente parou. Ou seja, Deus falou para Moisés estender a mão e vieram as trevas. Faraó chamou Moisés.
E veio lá de novo com uma proposta incompleta: servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. No anterior a criança não podia, e agora não, a criança vai, mas fique o gado. E nós encontramos aqui Moisés dizendo que não, 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 e o Senhor endureceu o coração de Faraó e não quis deixá-los ir. Versículo 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejas meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver teu rosto. Então não é porque Faraó não queria, não, ele não iria mais precisar se encontrar com Faraó. Estava acabando, aquele momento estava acabando, e a derrota, né, do Egito, a derrota desses deuses já estava decretada. Irmãos, nós vamos concluir fazendo algumas aplicações aqui. A nona praga, ela termina nesse clímax aqui, né, só tem o desfecho final na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Mas o que a gente vê aqui é que tudo isso está apontando como o Egito e seus deuses não eram nada. E eles cada vez mais estavam perdidos. É um retrato, né, do homem sem Cristo. Ele pode achar-se grande, ele pode achar que tem grandes projetos, que são assim os líderes de algum mundo qualquer, né? Mas não há Deus senão o Senhor. Para o povo de Deus, para a igreja, para nós, a lição que nós temos aqui é que nós somos agraciados por Deus. E a lição pergunta aqui, a revista: por qual motivo Israel não foi abandonado? Primeiro ela diz, não é porque eles eram melhores do que o Egito. Israel foi poupado por causa da aliança firmada por Deus. Irmãos, quando a gente vê alguém cometendo um pecado, um erro, uma falha grave, qual que deve ser a nossa postura? Às vezes a gente encontra as pessoas todas recriminando essa pessoa, aproveitando o fato, né, para dizer como essa pessoa é má, é ruim. Isso é uma postura muito infantil, é uma postura muito egoísta, não, é arrogante. Porque quando a gente vê alguém cometendo uma atrocidade, um erro, um pecado, seja ele qual proporção for, eu acho que o que devia estar no nosso coração é o agradecimento a Deus, dar graças a Deus, porque tais fostes alguns de vós. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós seríamos o Faraó. Nós sabemos muito bem que esse coração duro de Faraó é o mesmo coração que está em nós. Nós somos criados, todos criados como crentes, como pessoas, somos seres humanos vivos. Então é um momento de gratidão a Deus. Por que nós não somos abandonados? Por que nós não passamos pelos mesmos sofrimentos como o povo do Egito passou? Porque nós somos abençoados. Nós temos uma aliança que Deus firmou conosco. Não é nem nós que firmamos com Deus, é uma aliança que Deus firmou conosco, pela sua graça, em Jesus. E nós somos unidos a Cristo, e assim nós somos perdoados. E a lição, ela chega aqui meio que no final, dizendo, você está em Cristo, na aplicação. Você tem endurecido seu coração diante da palavra de Deus, ou tem obedecido ao Senhor? E eu queria fazer algumas aplicações aqui pessoais, de um estudo que eu algumas vezes falei a respeito dos 10 mandamentos, que é exatamente essa prevenção para nós, irmãos, sobre o nosso coração. Porque aqui a gente não está estudando simplesmente para dizer, bem feito, Faraó lá sofreu, e joga praga mesmo, né? Não, a gente não está aqui estudando para isso. A gente está estudando para ver o amor de Deus, que um dia o povo clamou,
por socorro e Deus atendeu. E nesse atender de Deus, Deus mostrou o seu poder, mostrou a sua graça, mas também mostrou o seu poder diante dos outros deuses, aqueles que achavam que poderiam escravizar o povo de Deus. E nós aprendemos que precisamos tomar cuidado. A gente leu aqui esse texto e vê o povo e Faraó com o coração endurecido. Mais à frente da história, irmãos, a desobediência do povo, o coração endurecido do povo de Deus, os levou ao cativeiro. Lá em Zacarias 7, de 12 em diante, diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse coração endurecido lá na frente é do povo, que vai precisar passar por dificuldades. Há algumas semanas a gente estudou na quarta-feira e depois no domingo à noite o texto de Provérbios 4, 23. O que diz Provérbios 4, 23? Se eu falar a primeira palavra, os irmãos lembram. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é interessante que o coração é um órgão que bombeia o sangue para o corpo. Se o coração parar, não adianta. Você pode perder uma perna, você pode perder vários órgãos, né? E continuar vivo. Mas o coração, ele é importante. No que se diz respeito à questão espiritual, cuide do coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, eu preciso cuidar do coração. Se eu não cuidar do coração, o que acontece? O que é não cuidar do coração de forma física? É se alimentar mal, é não praticar exercício físico, o estresse, né? Tudo isso vai atacando o seu coração. Então, se eu não tiver cuidado, eu vou atacar meu coração e eu vou morrer mais cedo, né? Eu vou ter problemas. Tanto que um exame que você tem que fazer todo ano é ir no cardiologista para ver como é que está o coração. Tem que ver outras coisas também, né? Mas o coração estando bom já é um pedaço bom ainda da vida. E o cuidado do coração é diário, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre cuidar. Porque o que é alguma coisa que vai endurecendo? Ela vai aos poucos, vai perdendo, né? O temor, você vai perdendo aos poucos. Aquilo é igual uma agulha que perde a ponta, já não machuca, já não incomoda mais. E a gente precisa atentar para isso. Marcos 8, 15 diz: os discípulos de Jesus são chamados de homens de coração endurecido. Mateus 5, 8. O povo me honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós encontramos essa dificuldade e precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para isso. Em Êxodo 10, 3, Moisés fala uma frase aqui. Apressaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir
o meu povo para que me sirva. O que eu quero ressaltar desse versículo? 2 palavrinhas. Até quando? Até quando recusarás? Até quando? Uma vez eu preguei uma mensagem pegando algumas passagens, porque às vezes a gente vê na Bíblia o homem questionando Deus: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando não me ouvirás? É fácil você questionar a Deus, mas essa pergunta é a pergunta que Deus faz para nós, né? Até quando você estará se afastando, estará deixando de cumprir aquilo que você foi chamado para fazer? E Moisés fala para Faraó: até quando? E ele foi até o fim, né? Endurecido o seu coração até o final. Essa questão do coração endurecido, a gente percebe que o coração endurecido, ele tem algumas características que a gente viu aqui, ou que a gente está vendo, em ações, atitudes de Faraó. Eu vou voltar um pouquinho, só para a gente terminar falando sobre essas características aqui de um coração endurecido. Primeiro, lembra que Moisés fazia, ou uma praga vinha, e o Faraó tentava fazer o mesmo. Por exemplo, na primeira praga, as águas em sangue, depois lá diz em Êxodo 7:22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Na segunda praga das rãs, 8:7, Gênesis 8:7, então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. A gente não vai se delongar aqui, mas é claro que eles não fizeram o mesmo, né? Era um truquinho lá bem menor, né? Por exemplo, águas em sangue. A água toda se transformou em sangue. E lá eles devem ter transformado meio litrinho de água lá em alguma coloração diferente. Não é a mesma coisa. Mas isso aqui é interessante ver que o que aconteceu? Vendo o Faraó, os meus magos fazem o mesmo. Aí diz lá, endureceu o coração de Faraó. O coração endurecido, muitas vezes ele faz essa comparação. Deus fala, busque, sirva, ora, leia a Bíblia, faça isso, faça aquilo. Aí você, mas se eu não buscar Deus, vai acontecer nada, né? Continua igual a minha vida. Eu dou o dízimo, eu não dou o dízimo. Não fiquei pobre por causa disso. Ou, eu orei, não orei. Ou seja, a gente faz essa comparação e o coração endurece. Aí você não vai fazer o que Deus mandou você fazer. Acomodado. Ficamos acomodados. Uma outra característica que a gente viu aqui em Faraó foi a inconstância. E é uma característica de um coração endurecido. Por exemplo, na praga das rãs, no verso 8, Faraó diz, rogai ao Senhor que tire as rãs. Lá no verso 15 diz, vendo, pois, Faraó que havia alívio, continuou com o coração endurecido. Ou seja, primeiro ele fala, não, mas rogue ao Senhor. Mas depois, quando passa, coração endurecido. Nas pedras que nós falamos há pouco, ele diz, eu vos deixarei ir. Verso 28, Êxodo 9:28. Depois no verso 34, tendo visto que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Na praga das moscas, a mesma coisa, deixar-vos-ei ir para que ofereceis sacrifícios ao Senhor. Depois ele fala, mas não vades muito longe, deixa, mas não deixa. Ou seja, é inconstante. A inconstância é um grande problema nosso, irmãos, e é um problema do coração, doenças do coração.
Quem não? Quem não, em um momento, assume uma postura, uma decisão, mas daqui a pouco pensa, fala, mas não vou mais, não vou servir, não vou servir. Ou quantas vezes faz o pior, né? Tenta servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É a inconstância do coração. E a última aqui, a gente vê esse apego material, uma coisa estranha. Faraó, as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo dificuldades, pragas. E quando, na 8ª praga dos gafanhotos, que nós vimos há pouco, Faraó conversando com Moisés, ele diz, ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos. Qual foi a resposta de Moisés? Não, nenhuma unha ficará. E aí o final diz, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Por quê? Por causa dos rebanhos. Em uma hora dessa, você vai pensar em rebanhos. Então o coração endurece quando pesa no bolso, quando é material. Eu vou fazer alguma coisa para Deus mesmo, mas isso não pode tomar, digamos assim, a minha parte financeira, né? E ele foi muito implicante, né? Foi muito implicante. E assim demonstrou no coração uma característica muito, muito dura. Ninguém falou nada hoje, Obed faltou. Alguém quer concluir para nós? Que Deus assim nos abençoe. Então, irmãos, nós vamos encerrando já a nossa aula. E a gente vai, acho que na próxima semana, né, concluir esse tema. Que Deus esteja falando nos nossos corações dia a dia sobre esse grande privilégio que nós temos de servir a Deus, de ser salvos, ser perdoados por Deus. E que esse exemplo ruim possa ser lembrado para nós, por nós, como é possível, né, o homem perder-se de Deus, separar-se de Deus. E que Deus abençoe a nossa vida, sobretudo que se guardar, que nós possamos guardar o nosso coração e viver mais e mais, né, no caminho assim do Senhor.